Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de maio de 2021, estamos nós reunidos mais uma vez para gravarmos o nosso livro Há 2000 anos. Recebemos o carinho de todos vocês, as mensagens postadas falando da emoção. Nós aqui também sentimos muita emoção e hoje nós temos a alegria de termos aqui a presença do responsável pela edição do Há 2000 anos, que é o nosso querido amigo Murilo. Estamos aqui até nervosos, né, porque ele está observando aqui a gravação. Mas é sempre um motivo de muita alegria e mais a ação da espiritualidade amiga. Não pensa que você está aí na sua casa ouvindo que você está sozinha, não. Por isso essa emoção te invade, da mesma forma que essa emoção aqui também tem nos invadido. Nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa prece de abertura, que será feita pela nossa querida amiga Carla. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso capítulo. E estamos nós aqui. Teremos o Augusto fazendo a voz do senhor senador Públio e teremos o nosso irmão Pedro Paulo fazendo a voz do senhor Flamínio. É com muita gratidão, Senhor Jesus, que nos reunimos e que te rogamos abrir nosso conhecimento, nossa inteligência, nosso coração para esses ensinamentos. Graças te damos por tanta oportunidade, por tanto carinho nesse ambiente amigo, refrescante, que sempre é um oásis para nós. Que os amigos espirituais nos intuam um ensinamento e nos inspirem nesta noite. Que assim seja. No nosso último e emocionante estudo, muitas emoções, nós vimos a morte de Lívia na arena, que Públio assistiu de longe no camarote dos senadores. No instante da morte, ele se sentiu mal. E só para a gente recordar que era uma festividade que começou pela manhã e foi pela tarde. E o final era essa cena que eram os escravos, mas não eram os escravos, eram os cristãos. Públio sai dali muito impressionado e quando ele chega em casa, Ana já tinha chegado, que ela foi poupada, estava vestida da senhora e foi posta para ir embora. E Ana se dirigiu a ele e contou tudo o que tinha acontecido sem esconder nada. Ele ficou transpassado de dor e, como um alucinado, ele saiu da casa e foi em direção ao circo, que era próximo da casa dele, né? Ele morava, o palácio dele é numa das colinas. E, ao chegar lá, ele viu uma cena de horror, onde os despojos dos cristãos estavam em estacas e sendo queimados. E ele viu 2 soldados brigando por uma corrente. E ele viu a corrente e recordou que foi a corrente que ele deu de presente para Lívia. Ele negociou a corrente com os soldados, deu uma bolsa de moedas para eles, pegou a corrente, foi andando, chegou próximo a uma árvore, parou, começou a chorar e rogou, né? Fez uma oração para Jesus e nessa hora ele começa a ver um vulto se aproximando. É tão interessante quando o próprio Emmanuel retrata cambaleando de dor selvagem. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e, diante de si, viu a figura radiosa de Flamínio Severus, que ele vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Rogamos que Jesus possa, nesse momento, preparar o nosso mundo íntimo
porque as lições que o senhor Flamínio irá trazer para o senador servem também para todos nós. Públio reconheceu-lhe a presença, surpreendido e espantado, identificando-lhe os traços fisionômicos e as saudações acolhedoras, lembrando que ele está sozinho, próximo a uma árvore centenária. Lembra? Estamos aqui já à noite. Seu semblante era o mesmo, na doce expressão de serenidade, agora tocada de triste e amargurado sorriso. Ostentava a mesma toga de barra purpurina, mas não apresentava o aspecto marcial e imponente dos dias terrestres. Flamínio contemplou, como se estivesse assomado de piedade infinita e de ilimitada amargura. Seu olhar penetrante de espírito lhe devassava os mais recônditos refolhos da consciência, enquanto o senador se aquietava reverente, sensibilizado e surpreendido. O Flamínio representava para o senador Públio um pai. Porque é tão interessante como Jesus conduz esse momento ímpar de dor, como ele diz aqui, dor selvagem. Ele nunca sentiu essa dor. Se você voltar um pouquinho, o que o nosso Emmanuel vai dizer aqui quando ele diz assim, olha, sob os olhares comovidos de Ana, que eu observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura, tal a sua fixidez estranha e dolorosa. E como se for um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas. Ele deu alguns passos como um autômato em direção à porta que abriu de par em par, e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Então, aqui o nosso Emmanuel mostra o estado de alma do senador. Então, nesse momento de loucura, nesse momento de dor, nesse momento de desespero, qual a pessoa que ele poderia sentir toda a proteção, todo o acolhimento, toda a segurança, senão o próprio Flamínio? Quando, lembra, lá no início do livro, começa justamente com quem? Ele conversando com Flamínio. E ele estava com dor. Qual era a dor dele? Aquele sonho, aquele pesadelo que o incomodava. E novamente ele se confessou a esse grande amigo, ao qual ele ouvia os seus conselhos. Então, nesse momento, a sabedoria e a amorosidade do nosso Senhor Jesus Cristo encaminhou novamente aquele a quem ele confia, aquele a quem ele vê uma figura de um pai, e aquele a quem sempre ele pôde aceitar as suas orientações e os seus conselhos, porque foi o próprio Flamínio que aconselhou a ida do senador para Jerusalém. E foi o próprio Flamínio que aconselhou ao senador que ele fosse bastante firme, bastante duro nas suas colocações e na sua posição de senador em Jerusalém. Então vamos agora ouvir e ver esse encontro do espírito Flamínio, agora na condição de desencarnado, com o senador. Disse-lhe Flamínio carinhosamente a voz amiga do espírito: Públio, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem, falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações, de há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Nas suas claridades sublimadas, nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos além do túmulo uma porta de treva densa, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa
e sove o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes, com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras, dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores, sem remédio no mundo, hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerado como prediletos de nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do Messias Nazareno nos levam a considerar a miserabilidade de nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte, como a impelir todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistado com sacrifício e esforço de cada um, em demanda da única vida real, que é a vida do Espírito. Hoje sei que perdestes um dia a tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita e infinito amor, atende agora ao teu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. O senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida. Arfando nos soluços de sua compulsão, suplicava mentalmente: Sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, sê o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com a tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece meu coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? A fala de Flamínio é muito rica e serve verdadeiramente para todos nós, e nós vamos, nesse momento, estudar essa fala dele. Públio, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos. Isso aqui é muito interessante, essa fala de Flamínio, porque quantas vezes acontecem situações, dores, perdas, e nós nos revoltamos contra os desígnios divinos. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, uma pandemia. Muitos corações retornaram à pátria espiritual. Muitas famílias foram dilaceradas. Muitos pais, mães, filhos. E a gente percebe aquela ausência doméstica. Às vezes, mães deixando crianças, pais deixando crianças, né? Um número muito menor, mas principalmente os adultos. E aí a gente pensa, a gente se revolta contra o governo, a gente se revolta contra a medicina, a gente se revolta contra uma sociedade. Gente, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos. Temos falado sempre nisso, ninguém morre por um erro de cálculo da divindade. Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. É
como bem diz o livro dos Espíritos, inteligência suprema e a causa primária, primeira de todas as coisas. Então, ninguém morre por um erro de cálculo. Isso fazia parte dos desígnios divinos. Agora, lembrando sempre que é apenas a morte física, porque todos nós continuamos e continuaremos vivos, porque somos espíritos imortais. Se você sente a revolta, a dor, a saudade é natural. A revolta é a falta de fé em Deus. A revolta é o filho rebelde não aceitando os desígnios de Deus. O teu ente querido, ele continua vivo, mais vivo do que nós. E que nós possamos, respeitando mentalmente, orar, dando força. Jamais faça pedido para os espíritos familiares, venha cá, me ajude. Olha, não faça isso com pessoas, com espíritos que estão ainda se adaptando à vida espiritual. Faça sempre o seu pedido, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, mas nunca a um familiar que você não sabe a condição que ele está. Então, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos. Nós tivemos nessa pandemia pessoas de 30 anos que pegaram vírus e foram a óbito. Nós temos pessoas de 80 anos que pegaram vírus e não foram a óbito. Nós tivemos pessoas que, casais, um parceiro pegou e o outro não pegou, mesmo dormindo no mesmo quarto. Um foi a óbito e o outro não foi a óbito e nem pegou. Então, nós percebemos que tudo que nós estamos passando como sociedade tem um motivo, tem um porquê. Nada está errado, tudo está certo. Não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Então, gente, quando desencarna um ente querido nosso, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida, é como se a vida estivesse te dizendo assim: acabou de fechar um ciclo, agora é hora de você começar um novo ciclo. E a vida da gente é isso. Então a gente percebe a desencarnação de alguém que fazia parte da nossa rotina, é um novo ciclo a começar. Que hoje modificou todos os roteiros da tua vida, mudou tudo. Porque qual era o roteiro dele? Eu vou voltar para casa, eu vou fazer uma homenagem a Lívia, eu vou dar a homenagem que eu recebi, eu vou dar aos pés, e nós vamos ser felizes para sempre, vamos viver, eu vou pedir perdão e eu vou... Esse era o plano dele, mas não era o plano de Deus. E é isso que nós temos que entender. Por mais que nós venhamos a pensar que nós mandamos na vida, nós não mandamos. Quem manda na vida é Deus. Na hora que Ele quiser, Ele tira. Saibamos aproveitar o dia de hoje para o nosso aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso dever. O futuro ele não está pronto. Eu estou aprontando, vamos dizer assim, eu estou construindo o futuro com a minha atitude de hoje. E nós temos livre-arbítrio. Mas sofremos as consequências das nossas escolhas. Então, que nós possamos sempre pensar, eu não sou dono da vida. Então, o que o Públio demorou tanto a fazer, agora ele tomou uma lição. Não é no teu tempo, Públio. Porque se tu tem os teus planos, Deus também tem. Então, para pensar, qual é o plano de Deus na minha vida? Eu, como Conceição? Eu não sei. Mas Ele tem um plano traçado, que é o melhor para mim. Por mais que eu venha sentir dor, Ele diz, essa dor, filha, é para você se tornar um humano melhor. Ouve-me bem. Nessa hora, ouve-me bem, guarda o que eu vou te falar no fundo da tua alma. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações.
de há longos séculos. E como séculos? Porque lembra que ele fazia parte, inclusive, da posição lá com a rebelião de Catilina. Vocês lembram disso? Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Nas suas claridades sublimadas. Nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. E ele viu isso na prática. O orgulho, amigo meu, abre-nos, além do túmulo, uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo impenitência. Em nosso egoísmo e impenitência. Nos perdemos. Ele fala aqui, gente, em o orgulho, meu amigo, abre-nos além do túmulo uma porta de trevas densas. Volta à tua casa. Volta à tua casa volta à tua vida. Volta à tua vida. Não desista dela. Ele quer desistir de tudo, gente. Para ele, tudo perdeu sentido. É como se dissesse assim, o que eu vou continuar fazendo se Lívia não está lá? Toda a programação do futuro dele era Lívia. Olha a lição que a vida trouxe. Volta à tua casa e sorve, bebe o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes. Então, quantas vezes nós fugimos para não bebermos essa taça? Mas fugir não resolve, só retarda. Porque nós teremos que beber essa taça. Que nós preparamos, nós deixamos o vinho azedar. Nós preparamos essa taça de vinagre. E a gente vai ter que beber. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes. Com serenidade e valor espiritual, ou seja, bebe sem reclamar. Porque quem deixou o vinho se tornar um vinagre fomos nós. Com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras. Ou seja, senador, se tu acha que aqui resolveu tudo, não resolveu não. Assim somos nós. A gente está passando por uma dor, a gente acha que já quitou tudo. Não, calma, vem mais. Você pode dizer, não, eu não estou só vendo nenhuma taça de amargura. Mas você está deixando o vinho se tornar vinagre? Com as suas atitudes? Vai ter que sorver. Porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras. Então não é questão de Deus te punir, mas é de Deus te corrigir. Purificar. Se a água está purificada, ela tem que passar por uma purificação? Não. Se tem que passar por uma purificação, é porque o líquido está o quê? Sujo, impuro. Dentro das expiações, expiar é reparar o mal que fiz. Dentro das expiações redentoras e supremas, pergunta é, ele teria que passar por tudo isso? Não. Recursos que a espiritualidade fez com que ele lembrasse do passado, através de um sonho. Segundo, o próprio encontro com Jesus de Nazaré, que se nós formos voltar lá para a introdução do livro, no primeiro sonho,
Os amigos, ele diz, eu sonhei como se eu estivesse no tribunal e que a Lívia estava junto e ela me ajudava, ela me assessorava, ela era um anjo na minha vida. E que foi avisado que eu poderia aproveitar bastante esta encarnação, porque seria um momento ímpar. Ele se encontrou com Cristo, que o advertiu e que ainda disse, senador, eu não estou aqui para falar com um homem de Estado. Então a gente para pensar, puxa, que legal. Mas ao mesmo tempo a gente faz uma reflexão. Gente, encontrar a doutrina espírita nessa encarnação, e a gente está estudando isso aqui acordado, lúcido, é como se a misericórdia divina estivesse aqui, olha, eu estou te falando toda a verdade. Ainda assim tu não te torna melhor? Não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tantas informações, tanta lógica quanto essa doutrina. E nós estamos ouvindo tudo isso aqui acordado, lúcido. Nós sabemos da reencarnação, nós sabemos da comunicabilidade, nós sabemos da lei da ação e reação, nós sabemos do mundo espiritual. E ainda assim nós continuamos tendo uma vida de promiscuidade, de mentiras, de prazeres, de materialismo, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E é o encontro com Jesus. Então a gente olha para o senador, mas não é diferente a nossa vida. Nós também estamos tendo esse encontro. E ainda a voz diz, Conceição, agora, ou só daqui a milênios. Com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores sem remédio no mundo, ele está passando por uma dor? Está. A morte de Lívia. Tem remédio no mundo? As grandes dores sem remédio no mundo hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo. Para o teu raciocínio. Nos eternos horizontes da crença. Eternos horizontes. Porque é aqui nessa encarnação que ele se torna cristão. Acompanhando a sua próxima encarnação, no livro 50 anos depois, como escravo Nestório, a gente vai ver o quão bem fez sorver essa taça de vinagre. Nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho. Não tem outro caminho, porque o caminho nos leva a algum lugar. E o único caminho, gente, é Jesus. O que quer dizer isso? A gente só vai acertar chegar no lugar quando a gente seguir o Evangelho de Jesus. Caso contrário, a gente vai estar sempre chegando em lugares que não são e que não é o verdadeiro lugar. Então, ele é o caminho. Ele é a verdade. Não existe outra. Então não existe a tua verdade, a verdade do Augusto, a minha forma de ver a vida, não. A verdade é o Cristo. Então, o Evangelho é a verdade. E é a única vida. Caminho, verdade e vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter, o Deus então tão adorado dos romanos, nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerados como prediletos de nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do Messias Nazareno
nos levam a considerar a miserabilidade de nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte, como a impelir, a empurrar todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistado esse reino com o sacrifício e o esforço de cada um. O que a Lívia conquistou, ela não tem como passar para o senador. É um esforço individual e intransferível. Sacrifício e esforço de cada um, em demanda da única vida real, que é a vida do Espírito. Então, o que o Jesus nos ensina? Ele nos ensina a viver na terra como espírito. E não como animais que come, bebe, dorme e procria. Hoje, sei que perdestes um dia. Sei que perdestes. Qual foi esse um dia? A tua sublime oportunidade. E a gente também vai ouvir isso. A gente vai chegar no mundo espiritual, mas vai ver assim, mas por que você está aqui no vale? Tu perdestes um dia. Gente, vai doer tanto ouvir isso. Perdestes a oportunidade. Hoje sei que perdestes um dia a tua sublime oportunidade frente a frente com Jesus. A filha foi curada. A partir dali tudo desandou. Tudo se perdeu. O filho desapareceu. A relação com a esposa acabou. Tudo mudou. A tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita e infinito amor, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas, tia, só Ele é filho, nós não somos? Nós somos criações, criaturas de Deus. Somos filhos, mas ainda não nos portamos como os filhos de Deus. Porque o filho, ele trabalha junto com o pai, ele parece com o pai, ele obedece ao pai. Por isso, o Filho Todo-Poderoso, né? O Filho de Deus Todo-Poderoso, porque ele honra a paternidade e ele reflete Deus, o seu Pai, o nosso Pai, 100%. Nós não honramos o Deus nosso Pai. O Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita e de infinito amor, porque só realmente o infinito amor para não desistir de nós, atende agora ao teu apelo. É Jesus atendendo o apelo dele. Vocês lembram que ele orou momentos antes? Pedindo a quem? Quem que ele pediu? A Jesus. Permitindo que a minha velha afeição, lembra da relação dos dois, pai e filho? Venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. O senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida, arfando nos soluços de sua compulsão, suplicava mentalmente. Aqui a palavra, porque a fala é de mente a mente, pensamento a pensamento, que é a linguagem dos Espíritos. Meu amigo e meu mestre,
Eu quero compreender a verdade, desejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, sê o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com a tua ponderação e bondade, toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. Está vendo que foi a pessoa certa? Aí você vai dizer, por que Jesus não apareceu? Ele iria se sentir o quê? Humilhado. Humilhado. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento das minhas faltas? A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais. Mas ainda, assim, percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma palavra. Perdoa. Aquela suave recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante. Sentiu, então, que seus olhos estavam agora abertos para as realidades materiais que o rodeavam, como se houvera acordado de sonho edificante. Sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar, com decidido valor, o fardo penoso da existência terrena. Regressando à casa, por volta das 22 horas, ali encontrou Plínio e Flávia, que o esperavam aflitos. Cenas do próximo capítulo. E assim, agradecemos a Deus nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. A espiritualidade amiga, que mais uma vez nos conduziu. E que a fala do Senhor Flamínio possa também servir de advertência e conselhos para todos nós que ainda habitamos o planeta Terra. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Tudo que nós estamos passando como sociedade tem um motivo, tem um porquê. Nada está errado, tudo está certo. Quem manda na vida é Deus.